Olá, eu sou Gilda Júlio, estou no TV CPAD com o programa Mulher Cristã. E hoje nós estamos numa entrevista muito especial com a psicóloga Sônia Pires. Sônia, a paz do Senhor, é um prazer enorme receber você aqui no programa Mulher Cristã. Tudo bem? Tudo bem, Gilda. A paz do Senhor. É um prazer muito grande estar com vocês, com você e com as mulheres cristãs que assistem a esse canal. Preparada para me enfrentar hoje? Eu acho que sim. Ah, vai ser um batalhão de perguntas. Vamos lá. Olha, mas é uma honra muito grande conversar com você. E a gente já começa bem assim. Você é profissional, bem gabaritada, trabalha na obra do Senhor, é mãe, né, avó. E assim, a gente queria saber de você, como que você acha tempo para Deus? Como se encaixa o equilíbrio que você tanto fala? Pois é, Gilda, não é fácil. Eu, como toda mulher, tenho as suas dificuldades. Então não é um mar de rosas, mas é possível. Quando a gente tem motivação, a gente consegue alcançar os objetivos. Então, é verdade, as mulheres, elas desempenham diferentes papéis. E algumas mulheres acabam desenvolvendo um número maior de papéis. A mulher cristã é isso mesmo. É a família, às vezes um trabalho fora, a obra do Senhor. E para tudo isso, você precisa ter uma certa organização. É claro que conforme você vai ganhando maturidade emocional, principalmente, né, e em primeiro lugar a maturidade espiritual, você vai encontrando as prioridades. Então, a gente tem que se organizar de tal forma que consiga remir o tempo, como diz a palavra de Deus, de tal forma que você vai encaixando todas as coisas, né? Colocando as prioridades e desempenhando os papéis. Sônia, a psicologia ainda é um mito para a mulher nos dias de hoje, principalmente a mulher evangélica? Já foi pior. Hoje, a psicologia já é vista de uma maneira mais abrangente, né? Quando eu comecei a trabalhar com psicologia, há mais de 30 anos, 38 anos, você ouvia dizer psicologia é coisa de louco, é para louco. Na verdade não é. Você tem aí uma gama muito grande, um trabalho muito amplo. Onde estiver o ser humano, a psicologia tem o seu lugar. E, a meu ver, o mais importante é a prevenção do que você remediar aquilo que já não está bom. Então, levar a entender os problemas e ajudar as pessoas a chegar a uma solução melhor é importante, mas o mais importante é você prevenir, é ajudar as pessoas a se conhecer, porque nós temos uma personalidade, um conjunto de características que vão fazer o nosso comportamento acontecer. Quando você conhece um pouco mais sobre você administra melhor. Então você vai ter qualidades ou defeitos em muitas situações, dependendo da maneira como você administra essas características. De que maneira a psicologia pode auxiliar na igreja, na liderança? De uma maneira geral, de que maneira a psicologia pode ser útil na igreja? Bom, a psicologia ela pode ajudar sim, e em várias situações, em vários setores, quando existe essa consciência de que a psicologia pode ser útil, realmente ela pode, porque ela trabalha com o comportamento humano, que são todas as ações e reações de uma pessoa. Então, na igreja, você está sempre fazendo alguma coisa. E a psicologia, ela tem teorias voltadas para a liderança, né? E você, com as teorias que você aprende em relação à liderança, e estudando a palavra de Deus, você consegue usar aquilo que é
próprio para poder se fazer uma liderança melhor. Até pouco tempo, Sônia, você teve assim um problema, passou por um problema bem, digamos assim, bem de dor, né? Que foi justamente com a perda do seu esposo. Certo. Você se importa de contar pra gente como foi isso, essa situação que você viveu? Porque Não, até então você é a psicóloga, aquela que sempre ajuda. Um ponto que eu sempre levei como o ponto primeiro na minha vida foi colocar o Senhor Deus em primeiro lugar em tudo. Em João, no Evangelho segundo São João, capítulo 15, nós temos aquele trecho tão lindo que fala sobre a videira verdadeira, o Senhor como videira verdadeira e nós as varas. E no versículo 5, Jesus diz assim: porque sem mim nada podeis fazer. Então, tudo o que eu faço na minha vida, eu coloco o Senhor em primeiro lugar. No meu trabalho, na minha casa, no trabalho da igreja. E então, assim, as dificuldades que a gente passa, é importante a gente saber que o Senhor está com a gente. Muitas vezes Ele livra a gente de uma dor, livra a gente de uma doença. E isso aconteceu 7 anos antes do meu esposo falecer, antes de ele passar para o Senhor. Ele teve uma situação de morte. Ele fez uma segunda cirurgia cardíaca que ele não voltava depois da cirurgia, porque ele infartou durante a cirurgia. Então, o coração não voltava. E nós oramos ao Senhor. E o Senhor trouxe ele de volta. E ele ficou mais 7 anos conosco, com uma vida saudável. E aí, quando foi, depois de 7 anos, ele ficou doentinho, mas aquilo que ele passou 7 anos antes não voltou, porque o Senhor curou. Então o coraçãozinho dele estava forte, o rim também funcionando muito bem, mas ele teve um tumor que em alguns meses ele acabou falecendo. Então esse tempo foi um tempo de muita dor, o Senhor me deu forças. Não estive sozinha, porque graças a Deus a nossa família é muito unida. Então as minhas filhas, meus genros, netos, bisnetos, todos estavam por aqui. E aí nós nos sentimos confortados com isso. Mas é assim, não quer dizer, porque você é psicóloga, que você não tenha, que você não sofra, não tenha sofrimento. Sofre, né? Você aprende a ter resiliência, que é tentar passar pelas situações de uma maneira tranquila. Então eu procurava, assim, tranquilizar as minhas filhas, que ficaram muito abaladas, e equilibrar a situação para que a gente pudesse passar por aquele momento entendendo a vontade de Deus, pedindo, assim, que o Senhor fizesse a vontade dele, mas a nossa vontade era que realmente ele fosse curado de novo. Mas o Senhor levou, e nós fomos confortados pelo Senhor. O Senhor nos deu força, nos ajudou a passar por aquela situação tão triste, né? Um companheiro de 51 anos, foi assim, uma perda muito grande, mas o Senhor tem sido a minha força. Eu tenho sentido a força dos meus filhos. Karen, Rubinho, João estão aqui comigo, já desde que, antes ainda do meu esposo passar para o Senhor, eles já estavam e continuam aqui. Então eu me sinto muito confortável e sendo confortada pelo Senhor. Sônia, nós vamos fazer uma paradinha para o intervalo, mas voltamos já já e vamos falar de dependência, de filhos, alguma coisa nesse sentido, ok? Ok. E você nos aguarde aí, que já já nós voltamos para falar um pouco mais com a doutora Sônia Pires. Ele é o mesmo ontem, hoje e não vai mudar. Suas promessas nunca irão passar. Pode tudo vir abaixo, mas se for nele sua fé
De volta com o nosso programa Mulher Cristã. Hoje a nossa entrevistada é a doutora Sônia Pires. Sônia, como psicóloga, você sempre ensina, aquela questão de como lidar com a dor, né? Como tratar, como enfrentar a dor, sempre essa postura sua como profissional. Quando isso chega para a sala da sua casa, qual que é a postura, né? Como lidar com essa situação? Eu acho que é difícil para todas as mulheres. É muito difícil porque trabalhar com a perda não é fácil. E quando você perde uma pessoa querida, é muito difícil você trabalhar rapidamente aquele luto. Você não consegue. Existe um tempo que você vai chorar mais, você vai estar sofrendo um pouco mais por aquilo, e nesse tempo você vai também, quando você é uma mulher cristã, você vai recebendo um consolo de Deus, e esse consolo, ele vai te ajudando a vencer essa etapa. É uma etapa difícil, mas que você, como uma mulher que tem a presença de Deus na sua vida, você vai entendendo que a vontade de Deus é soberana e que estamos aqui de passagem. E então você vai entendendo, é só quando você passa por um momento de dor, um momento de perda de alguém muito querido, é que realmente você vai pensar nessa separação. Enquanto você fala em relação à morte de outras pessoas distantes, você sente muito, mas é um pouco mais forte quando aquela pessoa é bem próxima a você. Mas eu digo que a gente tem que respeitar esses momentos mais difíceis, confiar em Deus e olhar sempre para frente, porque aí a gente tem duas alternativas. Ou eu tento aprender alguma coisa e olhar para um momento desses como um desafio, ou eu olho aquilo como uma ameaça e começo a me fechar, começo a ficar triste, alimentar uma depressão, e então eu não consigo caminhar, demora muito mais, né? E fica muito complicado quando a depressão chega. Ultimamente a gente tem ouvido falar muito em depressão, né? Assim, tá ficando muito comum esse termo, eu estou deprimida, a pessoa tá mas é crente. Crente tem depressão, não tem? Sim, depressão é uma doença da alma. Ela afeta todo o ser da pessoa, seja ela uma depressão que a pessoa já tem uma certa predisposição a ela, ou por um motivo especial, né? Então pode ser um estado depressivo e pode ser algo mais sério, né? Que a pessoa vá desenvolvendo. Mas de qualquer forma não pode ser ignorado, tem que ser tratado, tem que entender o que está acontecendo e não rotular, mas tratar, sempre. Sempre tem que procurar ajuda. Sempre procurar ajuda. Num primeiro momento, é pensar, eu mesmo não vou colocar o rótulo de que, estou deprimida. Eu posso estar triste, todos nós ficamos tristes. Agora, se eu tenho uma tristeza sem fim, aquela tristeza não passa, eu não tenho ânimo para nada, então eu começo a me fechar, né? Então aí o meu organismo já começa a não produzir aqueles elementos importantes para a nossa química cerebral. Então falta serotonina, as endorfinas, e quanto mais você vai se fechando em casa, mais difícil fica, porque o exercício físico, a luz do dia, uma caminhada, quando você deixa as quatro paredes ali escurinhas e sai, você já está fazendo alguma coisa em seu favor.
estou com sono, com preguiça, só quero dormir, eu não estou deprimida. Não, no primeiro momento não. Não, eu sou preguiçosa mesmo. Estou muito cansada. Eu acho que o organismo da gente pede descanso, né? Então, o descanso é importante. Porque senão tem irmã aí que vai achar que está deprimida. Não, nós precisamos de um tempo de descanso. Quando você dorme, o seu organismo entra em equilíbrio e você acorda bem disposta. A falta do sono vai fazer a pessoa se sentir mal. Não, esse problema eu não tenho, pelo contrário. Mas dormir também o dia inteiro, depois que você dormiu, de 8 a 10 horas, ou cada um tem o relógio biológico lá que diz o quanto de sono é importante para cada um, né? Dormir faz bem. Agora, dormir, quando você já dormiu uma noite boa de sono, aí tem que acordar e tem que sair, ver a luz do dia, fazer atividades, né? Para poder despertar o ânimo necessário. Eu não sei o que é insônia. Não, graças a Deus, que coisa boa. Eu não sei o que significa insônia na minha vida, não sei. Muito bom. Pelo contrário, eu sou uma pessoa que realmente não sei o que significa insônia. Mas assim, é porque a gente ouve muito isso nas nossas igrejas, né? Eu tô deprimida, às vezes irmã mal-humorada. Então, eu tô deprimida, qualquer coisa, você vai no lugar, principalmente salão de beleza, né? Aí as irmãs estão falando, estão deprimida, mas e às vezes nem sempre é falta de Jesus, algum motivo tem para elas estarem assim, né? Sim. A própria rotina nossa, o dia a dia, de levantar muito cedo, de trabalhar muito, essa monte de tarefa para ser desempenhada. Então isso acaba acarretando uma série de coisas, desencadeando um monte de coisa. É verdade, né? É verdade. Agora eu queria falar alguma coisa sobre ciúmes, porque quando o teu nome foi citado para a entrevista, eu já comecei a receber perguntas, citações, olha, pergunta isso para a doutora Sônia, pergunta isso, mães desesperadas, querendo saber muita coisa sobre filhos. Mas eu vou propor que a gente responda essas perguntas sobre mães logo após o intervalo comercial. Pode ser? Pode ser, vamos lá. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos com a doutora Sônia Pires respondendo algumas dúvidas das mães, ok? Revistas de Escola Dominical da CPAD. A cada trimestre, conteúdos de excelência para o fortalecimento da fé cristã. E no terceiro trimestre, vamos estudar nas lições bíblicas adultos, adoração, santidade e serviço. Comentarista, Pastor Cláudio Honor de Andrade. E nas lições bíblicas jovens, Milagres de Jesus. Comentarista, Pastor César Moisés Carvalho. A CPAD possui um currículo completo com conteúdo e práticas educacionais para cada faixa etária. Confira: berçário, maternal, jardim de infância, primários, juniores, pré-adolescentes, adolescentes, juvenis. Ainda oferecemos a revista Discipulando para novos convertidos e O Caminho para o Céu para visitantes não convertidos. Ensino bíblico ortodoxo, orientação pedagógica e didática, material de apoio aos professores e muito mais. Adquira agora pelo telefone 0800 021 7373 ou pelo site cpad.com.br. CPAD, a editora da Escola Dominical. Estamos de volta com o nosso programa Mulher Cristã. A nossa entrevistada é a doutora Sônia Pires, autora do livro Entre Nós Mulheres. Doutora Sônia, conforme eu disse para a senhora, muitas perguntas sobre ciúme. Vamos lá. Bom, querem saber quando o filho do meio tem ciúme do mais novo, o que a mãe deve fazer? Eu vou responder a pergunta dentro da lógica da psicologia, que é assim: se você tem 2 filhos, o segundo é bem provável que não tenha ciúmes do primeiro. Normalmente, o primeiro tem ciúmes do segundo. E aí me diga, aí vem um terceiro. Quem vai ter mais ciúme?
Não sei. O primeiro de novo. Por quê? O primeiro filho, ele chega e o espaço é todo dele. O espaço afetivo, mais do que o espaço físico. Então, todo carinho é para ele, todo cuidado, toda atenção é todo para ele. Aí chega o segundo. Por mais preparado que esse filho esteja, porque normalmente, hoje, as mamães já preparam o primeiro filho para a chegada do segundo. Você vai receber um irmãozinho que vai brincar com você e faz o possível para que já eles fiquem bem desde o início. Só que quando chega o segundo, então a atenção é maior para esse bebê que chegou. Ele precisa mais tempo, leva mais tempo da mãe, não é, para os cuidados, e então o mais velho, ele vê que, na verdade, esse irmãozinho não é ali imediatamente que ele vai ser aquele companheiro. Naquele momento, não. Ele está tendo que dividir o espaço afetivo com uma criança que chegou, e dividindo muito na cabecinha dele, né? Pelo tempo que a mãe vai ficar com aquela criança. Aí, se tiver um terceiro filho, quem vai ficar mal, de novo, é o primeiro. Porque ele dividiu para o segundo e vai dividir para um terceiro. Porque os outros já chegam dividindo. O segundo já chega dividindo o espaço com o primeiro. Então é difícil você ver um ciúme do mais novo para o mais velho. Agora, do mais velho para o mais jovem acontece bastante. Poxa, lá em casa nós somos 12, né? Então... Como foi isso? Eu não sei onde estava o ciúme, não deu tempo. Não deu tempo. Não, porque com essa quantidade de pessoas... Já foram dividindo naturalmente. Naturalmente, a gente já ia se encaixando. Não tinha, ainda porque, além de 12, minha mãe criou mais 4 irmãos do meu pai. Então... Não houve esse problema. Nem tinha porquê, era muita gente, era uma multidão de povos para ter ciúmes, não dá tempo. Certo, mas vamos à resposta para as mamães, não é? Como tratar aí do ciúme quando acontece. Pequenos cuidados fazem toda a diferença. As visitas chegam e elogiam, mas que lindo bebê, né? Sempre é para o bebê. Verdade. Não é? Leva um presente pro bebê e o mais velho fica ali, olhando, né? Então, alguns cuidados ajudam. Assim, olha, dizer para o mais velho, puxa, se o seu irmãozinho ou irmãzinha foi bonito como você, ele tem sorte, porque você é lindo. Você vai, quando chega o bebê, dispensar um pouquinho de atenção para o maior também. E valorizar o crescimento, porque daqui a pouco ele vai começar o quê? Quer voltar, dependendo da idade, volta a usar a fralda, quer a chupeta do bebê, quer a mamadeira, e às vezes tem 4, 5 anos, 6 anos. Não é? Tem mães que chegam com essa queixa. Meu filho tem 6 anos e ele queria até mamar no peito, por causa do bebê. Não é? Então, tratar com naturalidade, mas valorizar o crescimento, dar ao maior ou aquele que está com ciúme a importância que ele merece. Não, assim, também uma atenção exagerada. Não é? Porque a criança, ela pega os pontos fracos e explora. Não por maldade, mas por querer a afetividade de volta, né? Então, com naturalidade, mas tentar passar para essa criança ali que ela é importante, ter um tempinho para ela. Uma outra pergunta que uma irmã me mandou, ela reclamou o seguinte: trabalha fora, sai muito cedo de casa e chega muito tarde. Trabalha, cuida do marido, cuida de casa, estuda, ou seja, tem esses vários papéis que atualmente é comum às mulheres, né? E ela quer saber como ela consegue manter o equilíbrio necessário, como é que ela faz para administrar tudo isso. Chega uma hora que ela está no limite dela. Então esse famoso equilíbrio
que nós temos que ter, ela não está conseguindo. Se é em relação aos filhos, um tempo tem que ser separado para esse filho. Em algum momento, porque assim, eu até poderia dizer que não é importante a quantidade de tempo, mas a qualidade do tempo. Só que também, se você não tem tempo algum para o seu filho, ou é tão pouquinho, você não tem como ter essa qualidade para ele, porque é importante que ele tenha um tempinho de qualidade. Não precisa ser, a gente vê mães na função de mãe 24 horas e que também não satisfazem a necessidade do filho, porque pode estar 24 horas por perto, mas não está com um tempinho de qualidade para a criança. E não precisa grandes coisas, é valorizar um desenho, parar um pouquinho para brincar com a criança, não é? Então, um tempinho precisa encontrar um tempinho para dedicar a essa criança, que é muito importante. A presença do pai, a presença da mãe. No caso da menina, a mãe é importante, porque quando eles têm mais ou menos 5 anos, 5, 6 anos, eles vão desenvolver a identidade sexual deles. Então, olhando o menino, ele quer colocar o paletó igual ao pai quando vai para a igreja, quer às vezes cortar a barba como o pai faz, ele imita o pai e a menina imita a mãe. E é um momento importante da criança, porque ele está se identificando com alguém do mesmo sexo e eu quero crescer e ser um homem como meu pai, quero crescer e ser uma mulher como a minha mãe. Então, marcar presença na vida dos filhos com um tempo de qualidade é muito importante. Poxa, doutora Sônia, nem sei dizer o quanto é bom tê-la aqui, né? Eu acredito que muitas irmãs estão aí anotando onde é que está, se estão deprimidas ou não, como é que está a situação do ciúme, pesando assim, mas nosso programa está chegando ao fim, mas eu já quero deixar um convite para que a senhora volte a estar aqui no nosso programa Mulher Cristã. Já agradeço, que Deus abençoe a sua vida, o teu ministério, e muito obrigada pela participação aqui conosco. Eu agradeço as belíssimas palavras. Mas também tenho uma satisfação muito grande em estar aqui com vocês. É muito bom poder conversar e compartilhar algumas informações. Muito obrigada pela sua companhia. A doutora Sônia volta conosco numa próxima oportunidade para que possamos estar conversando mais sobre esses assuntos tão interessantes. Eu espero que você tenha gostado, tenha se edificado. Que Deus abençoe a sua vida, a tua casa e teu ministério. Até lá!